Olá, pessoal, bom dia, a paz de Jesus para todos. Que alegria estar aqui mais uma manhã de quarta-feira para tratar de outro tema tão importante para o nosso tempo, para a igreja desse momento histórico, né? Para a igreja da atualidade, que é o feminismo. Amém. Vamos começar esse tempo aqui de compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente tem entendido, daquilo que a gente tem aprendido. Sejam bem-vindos, Maria, sejam bem-vindos, aqueles que estão aí sedentos, né, de conhecimento, aprender mais. Precisamos crescer, irmãos. É um tempo de muita contaminação que a gente tem vivido na igreja. E essa contaminação vem travestida, né, de muitas vezes de pautas políticas, de movimentos sociais, e não parece algo que possa contaminar a fé, mas que sim, tem contaminado a fé de muitos irmãos. E a gente precisa estar atento a isso aí, atento de verdade, né? E hoje, para começar essa live, bom dia, Maria, bom dia. Eu queria estar começando a live por indicações de livros, tá? Eu queria indicar o livro da Ana Caroline Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Esse livro é muito, muito bom, né? Ele faz assim um estudo muito profundo do movimento feminista, mas a linguagem é muito simples, a linguagem é muito fácil, qualquer pessoa pode ler e compreender com facilidade. Ela vai passear ali por todas as três ondas e também pelo período pré, né, antes do começo de fato do movimento político, né, denominado feminismo. Então vale muito a pena, tá, esse livro. Muito do que a gente trata no nosso curso, né, é tirado desse livro e também de outros, né? Mas muito desse livro. Queria indicar também esse livro aqui, que é, bom dia, Simone, que é esse aqui, ó, O Livro Negro da Nova Esquerda, tá? Que também vai tratar, tá vendo, de pautas LGBT, feminismo, marxismo. É excelente. Esse livro aqui, no primeiro capítulo dele, ele faz uma pequena introdução sobre o movimento mesmo ideológico, né, marxista, e depois ele entra na questão do feminismo e, por último, da ideologia de gênero. Então, também, se você tem interesse sobre esse assunto, vale muito a pena esse livro, tá? É forte, também a linguagem é simples, fácil de entender, mas é um livro até pesado de se ler, porque ele entra profundamente nessa questão aí, principalmente da ideologia queer, né, que é aquela perversão absoluta, né, da sexualidade. Então vale muito a pena para você conhecer melhor. E eu queria indicar um outro livro que não tem nada a ver com feminismo, com a pauta de hoje, mas que é muito importante para a gente entender esse momento que a gente está vivendo na igreja, tá? É um livro que não é de um cristão, tá? Que é esse aqui, Missa Negra, do John Gray. Esse livro aqui, tá vendo que ele fala religião apocalíptica, né? E o fim das utopias. Esse livro aqui, ele já começa falando o seguinte, que a história, né? A história dos últimos 200 anos da política moderna é, na verdade, um capítulo da história da religião. O que ele vai defender nesse livro? Não somente esse autor, tá? Tem muitos outros que fazem a mesma leitura, né, da nossa época. Ele vai dizer que a política de 200, 300 anos para cá passou a ser religião. Então, antes, a política e a religião eram duas esferas que estavam intimamente ligadas, mas cada uma era uma. Hoje não. De 200, 300 anos para cá,
a política substituiu a religião. A política se transformou em religião e entrou na história com o propósito de substituir a religião. Ou seja, agora as pessoas propõem saídas, soluções políticas para todos os problemas da humanidade, ou seja, se coloca como Deus, né? Então isso é um problema para a igreja. Eu quero chamar a atenção de quem eu puder alcançar com a minha voz. Entenda, se você é um cristão, entenda, você precisa aprender sobre política. Precisa, por quê? Porque a política hoje é religião. Ela promete o que só Deus pode nos dar e ela entra como um substituto da fé cristã. Então isso é um assunto para todo cristão precisa entender de política nos nossos dias. A igreja está vivendo toda essa comoção, né? A igreja está vivendo, o Brasil está vivendo esse impasse na política. Por quê? Porque o povo não conhece. Tem muita gente na rua defendendo muita coisa que nem entende, que não conhece, né? Se você sentar com a pessoa 2 minutos, você percebe que ela não sabe o que ela está defendendo e nem sabe por que está defendendo, né? Tudo que ela sabe é o que ela ouviu em rede social, né? Então a gente precisa aprofundar essa discussão. Nossos filhos precisam disso. Nossos jovens na igreja precisam disso, tá? E se não partir de nós, como fica, né? Esperar que o jovem tenha essa iniciativa é complicado, né? Nós é que precisamos buscar isso aí e lançar depois essa semente na mente e no coração da nossa juventude, tá certo? Mas então vamos lá, eu quero também dizer para você que se você tiver interesse em fazer o nosso curso está aí aberto, tá? A gente já começou, já tivemos 2 aulas do curso online, mas se você quiser entrar nessa turma, você ainda pode entrar, porque a gente vai enviar o link para você das aulas, que elas são todas gravadas, você pode assistir as aulas e depois acompanhar o curso ao vivo. E sempre as aulas ficam gravadas e você vai poder assistir essas aulas novamente, né? Quantas vezes você quiser. E aqui também está a nossa apostila do curso Identidade Cultural, que é onde nós tratamos de todas essas pautas políticas tão fundamentais hoje para a igreja entender, né? O que a gente está vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, tá certo? Então, feita aí essa introdução, vamos para o tema da nossa live, né? Vamos lá falar sobre feminismo. Muito bem, o que é o feminismo? O feminismo, primeira coisa que a gente precisa entender, é um movimento político, né? Olha aí, de novo, né? É um movimento político que, de algumas pessoas, alguns grupos, né, que dizem o quê? Lutar pelos direitos da mulher, tá certo? Vamos lutar pelos direitos da mulher. Por quê? Vamos lutar pelos direitos da mulher, porque esses grupos entendem que a mulher na civilização ocidental ela está em desvantagem. Há uma desigualdade entre homens e mulheres e essa desigualdade provoca, segundo eles, uma desvantagem. A mulher estaria em desvantagem em relação aos homens na sociedade ocidental. E aí, se você sentar com muitos cristãos, sabe o que você vai concluir? Que muitos concordam com isso. Por quê? Porque isso é uma ideia largamente, né, infiltrada em todas as esferas, né, da sociedade. Está lá essa ideia de que a mulher está em desvantagem em relação aos homens, né? Que os homens têm uma posição sempre melhor, né? E a mulher está sempre numa posição inferior. E muitas mulheres cristãs acreditam nisso, tá? Então vamos lá. Então vamos desmistificar isso aí. Essa ideia de desvantagem, tá? Então, em primeiro lugar, quero dizer que o feminismo, como eu já ouvi muita gente defender, o feminismo surgiu
como uma resposta das dores das mulheres. Mentira, tá? Mentira absoluta, absoluta. O feminismo é um movimento político que não tem nada a ver com as dores das mulheres, tá? Isso aí quem diz está completamente equivocado, tá? Por que eu afirmo isso? Porque o movimento feminista surgiu aonde? Para você entender a origem de uma coisa, você precisa ir lá na origem e ver da onde que surgiu. Então, se você pegar para ver as mulheres, as primeiras que levantaram essa bandeira, você vai ver que elas não eram mulheres que sofriam, né? Que estavam sofrendo dores ali de uma discriminação ou de uma desvantagem, coisa nenhuma. Eram burguesas, mulheres ricas, mulheres que a gente pode chamar de dondocas, né? Mulheres da alta sociedade. Então, por exemplo, aquela que é considerada a mãe do movimento feminista, né? É a Mary Wollstonecraft, era uma inglesa. Essa mulher era iluminista, né? Era uma mulher que estudava, era uma mulher que escrevia livros. Ela escreveu o primeiro livro que é considerada a obra inaugural do movimento feminista, que é o livro Reivindicações dos Direitos das Mulheres, da Mulher. Então, veja que essa mulher não tinha nada ali de sofrimento, ai, quantas dores, mentira, gente, né? Isso aí não é fruto de dor, coisa nenhuma. A Mary Wollstonecraft, por exemplo, vai escrever esse livro, né, Reivindicação dos Direitos da Mulher, e ela vai dizer nesse livro, sabe o quê? Por exemplo, ela vai defender que as mulheres são muito protegidas e são muito poupadas, que as mulheres deviam ser mais exigidas. Olha só, que dor é essa? Que dor é essa? A dor de ser muito poupada? A dor de ser pouco exigida? Né? Então a Mary Wollstonecraft vai defender isso, vai dizer que as mulheres da sua época eram muito fúteis, né? Então ela estava incomodada. O que estava causando incômodo na Mary Wollstonecraft, considerada a mãe do movimento feminista? A futilidade feminina, né? Mulheres que estavam preocupadas com bolsa, chapéus, a roupa, isso incomodava ela. Agora você vê se isso é dor, né? Isso é dor, pelo amor de Deus, né? Então, ela estava incomodada com isso, então ela defendia que as mulheres tinham que ter formação acadêmica, como os homens tinham, né? Para que elas pudessem desenvolver suas potencialidades e bababá e bababá. Então, primeiro mito que a gente tem que desfazer aqui, que movimento feminista é fruto de dores das mulheres. Mentira. Absoluta, absoluta e absoluta. Surge do movimento iluminista, que é um movimento antibíblico, anticristão, que surge ali por volta do século 17 e 18. A Mary Wollstonecraft é do século 18, né? E ela vai escrever esse livro aí defendendo isso aí, tá? Outro mito que a gente precisa desfazer, que é o mito da desvantagem. A mulher está em desvantagem em relação ao homem na nossa civilização, na civilização ocidental? Ah, Marcela, mas antigamente as mulheres não podiam ter propriedades, antigamente as mulheres não trabalhavam. Será? Será que isso é verdade? Gente, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Eu vou indicar aqui um outro livro, que é o... ai, meu Deus, agora fugiu o nome do livro. Daqui a pouco eu lembro. Mas o livro do Martin van Creveld, que ele vai desmistificar isso aí. Que a mulher, o mito da fragilidade feminina, o mito da opressão. A mulher não é oprimida coisa nenhuma, nunca foi, tá? Ah, Marcela, mas não tem mulheres que sofrem opressão? Sim, como tem homens também, tá? Isso aí é uma característica do mundo que a gente vive, caído. Um mundo caído. Os homens sofrem, as mulheres sofrem, as crianças sofrem, os idosos sofrem, todo mundo sofre, tá? Então, a gente precisa acabar com esse discurso de que as mulheres são vítimas, sofredoras, né? E que os homens estão por cima da carne seca e não sofrem nada. Isso é uma mentira. Por exemplo, você sabia que 92% das mortes em função do trabalho são de homens? Você sabia disso? Né?
Então, veja, de cada 100 pessoas que morrem por acidente de trabalho, de cada 100, 92 dessas pessoas são homens e 8 são mulheres. Você consideraria isso uma desvantagem masculina? O homem não estaria em desvantagem em relação a nós, né, mulheres? Então a gente precisa entender isso aí. Desvantagem todo mundo tem em algum momento da vida, tá? Então, por exemplo, eu lembro do meu pai, tá? O meu pai é um homem de 76 anos, trabalha até hoje, né? Sempre trabalhou a vida inteira. E o meu pai tem vários problemas assim emocionais, é uma pessoa que já sofreu de síndrome do pânico, por conta da infância difícil que ele teve, ele tem vários traumas. Eu me lembro, quando eu era bem criança ainda, eu me lembro do meu pai, né, assim, extremamente angustiado por causa de um gerente que ele tinha na empresa que ele trabalhava. Esse gerente perseguia ele, esse gerente humilhava ele. E o meu pai lá, dia após dia, suportando aquele homem. Eu me lembro do meu pai falar que uma vez ele foi tão humilhado que ele teve vontade de pegar uma garrafa que estava na frente dele e estourar a garrafa na cabeça do homem. Adivinha por que ele não fez isso? Porque ele tinha mulher e 3 filhos para sustentar. Então ele engoliu e suportou. Mas isso não é uma opressão? O meu pai não estava sendo oprimido por aquele outro homem, né, que estava numa posição superior a dele? E por que será que o meu pai estava suportando isso? Porque ele estava sustentando mulher e 3 filhos. Será que isso é uma posição de vantagem? Será que ele, em relação à minha mãe, quem é que estava em desvantagem? A minha mãe, que estava em casa, cuidando dos filhos, sendo sustentada, com comida na mesa, entendeu? Com tudo que ela precisava, toma. Ou será que era ele que estava lá suportando a humilhação, a opressão, o abuso? Então, quem está em desvantagem? Então, a gente precisa parar com isso. Esse discurso, gente, cumpre um objetivo, uma finalidade. E que finalidade é essa? A finalidade é a destruição da família. É colocar mulheres contra homens, né? Que é a nova versão 2.0 da luta de classes marxista. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, vamos desmistificar isso aí. Você sabia, por exemplo, que nos Estados Unidos existem 140 mulheres cursando a universidade para cada 100 homens? Ou seja, tem 40% mais mulheres na universidade do que homens. Então, quem está em desvantagem? Homens ou mulheres? Né? Aí, se você pegar no Brasil, a mesma coisa. Na Suíça, são 150 mulheres para cada 100 homens. Quem está em desvantagem? No Brasil, as mulheres têm a probabilidade das mulheres se formarem no curso superior é 34% maior do que os homens se formarem. Ou seja, tem mais mulheres diplomadas no Brasil do que homens. Então, quem está em desvantagem? Então, a gente precisa entender o seguinte: todos nós temos desvantagens e vantagens também, tá? Não importa se você é homem, se você é mulher. Isso aí faz parte, gente, da vida. Então, não assuma esse discurso, tá? Não assuma esse discurso, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender isso aí, desmistificar, tá bom? Entender que o homem, por exemplo, aí tem gente que fala assim, mas o homem é mais forte do que a mulher, né? Tem mais força física do que a mulher. Isso seria uma vantagem em relação à mulher. Será? A vantagem da força física do homem se torna uma desvantagem social. Por quê? Porque uma vez que ele é mais forte, o trabalho braçal pesado fica por conta de quem? Da mulher? Não, do homem. Então, a vantagem física se torna uma desvantagem social, né? Então, a gente precisa desmistificar essa narrativa, né, de que as mulheres estão constantemente em desvantagem, né, com relação aos homens. Isso é mentira.
Ah, mas tem muita violência doméstica. Sim, mulheres também praticam violência doméstica, tanto contra homens quanto contra crianças, idosos, tá? A mulher é tão perversa quanto o homem. A gente precisa virar essa chave na nossa cabeça de que a mulher é um ser humano melhor do que o homem. Isso é mentira, gente, do inferno. A mulher é tão maligna, é tão inclinada para o pecado quanto qualquer homem. A gente precisa tirar isso da cabeça, tá? Então, isso aí precisa ser desmistificado, precisa ser desconstruído, porque essa é a ideia que é lançada na nossa cabeça e no nosso coração constantemente, diuturnamente. A gente precisa rejeitar isso aí, é mentira, tá? Então, pra gente agora entrar de fato no movimento, né? Porque isso aqui foi uma introdução pra gente primeiro quebrar as pernas, quebrar essa base, né? Sobre o qual se constrói toda a narrativa do movimento, tá? Então vamos lá. Já entendemos que a mulher não está nada em desvantagem, tá? Hoje, principalmente na nossa sociedade ocidental, na civilização ocidental, as mulheres têm todos os direitos que os homens têm e alguns privilégios, né? Então, por exemplo, a mulher tem privilégios em relação aos homens. Isso é nítido. Por exemplo, a gente pode ver que, por exemplo, no caso do Brasil, mulheres não são obrigadas a prestar o serviço militar. Isso é o quê? Uma vantagem ou uma desvantagem? Eu já posso dizer por mim, para mim é uma brutal vantagem, porque eu não queria servir, eu não ia gostar de servir, né? Mas os nossos homens são obrigados a servir. E se estourar uma guerra, são obrigados a ir para a guerra. Defender quem? A gente, né? Nos defender. Então a gente precisa parar com essa bobagem, tá? Ah, mas existem coisas que os homens têm alguma vantagem? Tem, mas também tem outras que as mulheres têm vantagens. Então a gente precisa parar com esse discurso, tá? De que a mulher está sempre em desvantagem. É mentira desse movimento político que tem como objetivo principal a destruição da família. Eu vou provar isso para vocês, tá? Então vamos lá, entrando aí no movimento em si. Isso, na Suécia, né? Pode ser que na Suécia seja assim, a Adriana tá falando que na Suécia tanto homens como mulheres vão para a guerra se preciso, em Israel também, mas aqui no Brasil não, por exemplo, né? Então a gente precisa entender que existem vantagens e existem desvantagens, e isso faz parte da natureza humana, faz parte da realidade. Isso mesmo, Adriana, corre para cá. Muito bem. Então vamos lá. O movimento feminista é dividido aí, né, em 3 ondas. Elas mesmas dividem, né? Então a primeira onda seria o movimento sufragista. O que é isso? Sufrágio é voto, né? Então seria o movimento pelos direitos civis, né? E então as mulheres estavam ali lutando pelos seus direitos civis, queriam direitos iguais aos dos homens. É importante a gente lembrar que havia uma clara, né, naquele momento ali da história, havia uma clara distinção aí em relação a essa questão do voto. As pessoas sabiam, em toda a sociedade as pessoas sabiam que o direito de votar estava atrelado a quê? A sua obrigação de ir para a guerra. Então, havia o movimento sufragista? Havia, mas havia o movimento antissufragista também. Mulheres que eram contrárias ao direito de votar. Por quê? Porque havia o entendimento de que para ter esse direito de votar, a contrapartida desse direito seria o quê? O dever de ir para a guerra, defender a nação, se preciso fosse. Então, as mulheres ali, principalmente nos Estados Unidos, né, que foi onde esse negócio começou, em primeiro lugar, essas mulheres antissufragistas eram mulheres que se levantavam contra essas feministas, porque elas diziam, não, se a gente conseguir esse direito de votar, seremos obrigadas a ir para a guerra e nós não queremos isso, né? Acaba que as mulheres vão conseguir, né? Não no primeiro momento, vai demorar, mas vão conseguir o direito ao voto. Mas adivinha? Cadê a igualdade?
Não tem igualdade, é privilégio. Elas conseguiram, na verdade, um privilégio. Por quê? Porque as mulheres conseguiram o direito de votar, como os homens, entretanto, sem a obrigação de ir para a guerra. Ora, então elas não conseguiram uma igualdade de direitos, conseguiram, na verdade, um privilégio, né? Mas tudo bem. Então, aqui, a primeira onda sufragista, né? A gente vai perceber algumas coisinhas que já são sementinhas do que vai vir mais para frente, né? Então vamos ter, por exemplo, esse movimento ele surge quando? Em 1848, metade do século XIX, tá? Então, em 1848 tem a primeira reunião, a primeira convenção, né, do movimento feminista ali nos Estados Unidos, né? E quem vai estar à frente disso aí é uma mulher chamada Elizabeth Stanton, né? E ela, naquela época ainda se dizia cristã, mas depois ela vai aderir ao ateísmo, né? Então, não era cristã coisa nenhuma, né? Nunca foi. Essa mulher convence um pastor evangélico a abrir as portas da sua igreja para essa convenção. Olha só, então, que interessante, né? Hoje as feministas queimam igreja, né? Odeiam o evangelho, odeiam o cristianismo, mas o movimento surgiu aonde? Dentro da igreja, com o apoio de quem? De um pastor. Né? Por quê? Porque o cristianismo sempre teve essa visão, né, mais inclusiva em relação à mulher, como Jesus, né? Jesus tinha essa visão também. Então o cristianismo reproduz isso, esse entendimento de que todos são iguais aos olhos de Deus, né? E que aquele discurso ali da feminista convenceu o coração daquele pastor e ele abriu as portas da igreja para essa convenção. E dessa primeira convenção já surge o primeiro documento em que a Elizabeth Stanton e as outras, né, líderes do movimento vão produzir esse documento. E ali nesse primeiro documento a gente já vê um ataque à própria religião, à própria fé cristã. Já vai chamar a Bíblia de opressora, né? Já vai dizer que, por exemplo, ela vai dizer assim que os costumes da igreja, baseados nos ensinos dos apóstolos, são costumes corrompidos, né? E é uma aplicação pervertida das escrituras. Olha só, a mulher está ali dentro da igreja, usando o espaço da igreja, usando a boa vontade dos pastores para produzir um documento que já vai atacar frontalmente as escrituras. Isso é o primeiro documento, tá? Então, desde o início, essas mulheres vão culpar tanto o cristianismo quanto o casamento por todas as suas frustrações, por todas as frustrações femininas, tá? Já na primeira onda já vemos isso aí, tá? E essa luta pelo voto, né, vai ser muito forte, vai durar muito tempo e elas vão se dedicar muito a isso aí, tá bom? Mas outra demanda, outra queixa delas nesse período era o mercado de trabalho. E isso aí é outra coisa que a gente precisa entender, né? O mercado de trabalho, né? Que as mulheres queriam ter acesso ao mercado de trabalho. Isso aí é muito interessante, porque eu me lembro quando eu era criança, né? Que a minha avó, mãe da minha mãe, foi lavadeira, né? E a minha avó trabalhou a vida toda, até ficar doente, né? E não poder mais trabalhar. E eu lembro que a minha avó era lavadeira, ia para casa das madames lavar roupa. Eu nunca vi a minha avó se queixando de que queria o direito de trabalhar. E a minha avó sempre trabalhou, né? Então, essa história de que mulher estava exigindo o direito ao mercado de trabalho é outra mentira. A mulher pobre sempre trabalhou. Nunca precisou de autorização. Por quê? Porque a mulher pobre precisava trabalhar para ajudar o marido a sustentar a família. Caso contrário, passava fome. Como era o caso da minha avó, tá? Então, eu tô falando de coisas que eu vi, tá bom? Então, não me venha com essa história de mercado de trabalho, gente. Isso vai mudar quando? A partir da segunda Revolução Industrial,
ali na metade do século XIX, 1850, que coincide aí com o surgimento do movimento. A gente precisa entender que antes disso, antes do século XIX, né, antes da segunda metade do século XIX, o trabalho, gente, não era esse glamour que é hoje, né, trabalhar. Que a gente bota uma roupa bonita, um perfume, maquiagem, salto alto, uma bolsa e vai trabalhar no ar-condicionado. Gente, isso é uma coisa da modernidade, tem 200 anos. E o resto do tempo que a humanidade está aí trabalhando, os milênios em que a humanidade trabalhou. A gente precisa entender que o trabalho sempre foi uma coisa extenuante, extremamente árdua, difícil, penosa, perigosa. Os homens arriscavam a vida no trabalho. Por que vocês acham que os homens vivem menos do que as mulheres? Olha aí outra desvantagem dos homens, né? Esse é sabido de todos. Se você não sabia, fique sabendo agora. Os homens vivem menos do que as mulheres. Por quê? Por conta do trabalho e porque elas cuidam mais da saúde do que os homens. Os homens não têm tanto cuidado com a saúde. Ah, por quê? Porque eles são... Não. É por conta mesmo do trabalho, da correria, né? A mulher não. A mulher, normalmente, na nossa sociedade, as mulheres ainda... Não todas, tá, gente? Não estou generalizando. Mas as mulheres ainda, muitas delas podem escolher trabalhar ou não, né? Ou então escolher diminuir a jornada de trabalho, arrumar um trabalho de meio turno, de meio período para ajudar a família, mas não comprometer demais ali a criação dos filhos. Isso ainda é uma opção para a mulher, para muitas, não para todas, né? Muitas não podem, né? Precisam trabalhar. Mas eu te pergunto, você vai trabalhar, mulher, que você tem filhos, né? Normalmente a mulher vai trabalhar por necessidade. Deixa os filhos às vezes numa creche, ou deixa os filhos com uma empregada, porque precisa. Não é uma opção. Se ela pudesse escolher, né, a maioria ficaria em casa cuidando das crianças, até que as crianças atingissem uma certa idade que ela pudesse então ir lá e cuidar da sua carreira e ter essa satisfação de fazer alguma coisa que ama, que gosta e que tem prazer. Mas, gente, normalmente o trabalho não é assim. Essa romantização do trabalho, né? A mulher vai trabalhar fora, deixa os filhos sendo criados às vezes por outras pessoas, né? Então a gente precisa quebrar isso aí também. E o trabalho antes da segunda revolução industrial era uma coisa tenebrosa, era uma coisa extremamente perigosa, braçal, né? Que exigia muito do físico. Nenhuma mulher trabalhava, porque não dava conta, simplesmente porque não dava conta. As mulheres trabalhavam como? Assim como a minha avó, né? Trabalhava lá, lavando roupa, né? A mulher pobre sempre arrumou um jeito de trabalhar. Então a gente precisa entender que isso aí é um outro mito que o movimento sustenta até os dias de hoje, dizendo que o mercado de trabalho foi uma conquista do movimento feminista. É mentira. A mulher entrou pelo mercado de trabalho, começou a trabalhar nas máquinas, nas indústrias, em função de contingências históricas, como a guerra, as guerras e a fome. Tá? O que levou a mulher para o mercado de trabalho foi isso, guerra e fome. E no momento em que as guerras acabaram lá na Europa, o movimento de retorno dessas mulheres para o lar foi gigantesco. Poucas mulheres continuaram a trabalhar, a maioria voltou para dentro do lar. Ou porque você acha que é uma coisa deliciosa a mulher encarar horas e horas de serviço na rua, né? Às vezes em cima de uma máquina. Não é, gente, né? Então, essa romantização do trabalho, isso é uma coisa também, é uma falácia também do movimento, né? E voltando aqui só para terminar a questão do voto, só uma curiosidade. Você sabia que no Brasil, a primeira mulher que votou se chamava Celina... Ai, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas quem conseguiu para essa mulher o título de eleitor, né? O direito de votar? Quem fez isso? Foi o movimento feminista? Não.
Foi o marido dela. O marido dela, ele era um simpatizante da ideia, né, das mulheres terem direitos políticos também. Quem começou a defender esse direito foi também outro homem, um médico baiano chamado César Zama. Ele foi a primeira pessoa que levantou essa bandeira, né, de defender que as mulheres deveriam ter o direito de votar. Ele era branco, médico, participava da elite baiana, era cristão e conservador. Olha só que paradoxal, né? E esse homem foi que encabeçou o movimento ali por volta de 1890 aqui no Brasil. E aí um homem que simpatizava com essa ideia foi lá na sua cidade e trouxe uma ficha, uma inscrição eleitoral e mandou a mulher preencher, a esposa. A esposa preencheu, não sabia nem o que estava fazendo. Essa foi a história da primeira mulher que votou no Brasil. Conquista do movimento feminista? Outra mentira. Não, ela mesmo vai dar esse testemunho, né? Que tá aqui na página 94, vou ler para vocês. Rapidinho. Na página 94 aqui, ó. Ela diz assim, ó: eu não fiz nada. Tudo foi obra de meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira. E para ser coerente, começou com a dele, levando meu nome de Roldão, né? E aí ela termina dizendo assim: até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Olha aí, né? As mulheres, né, alcançando direitos. Por quê? Porque homens, né, abraçaram a causa, né? Então, não tenha raiva dos homens, minha querida irmã, né? Então, o movimento, queridas, nunca foi contra nunca foi por direitos. O movimento sempre foi contra o patriarcado, né? E aí, nesse ponto, a gente chega aonde? Na Bíblia. Porque o movimento que se levanta contra o patriarcado está se levantando contra as escrituras. Porque quem diz que o homem é o cabeça da mulher e que, portanto, é ele que é o sacerdote da família, é a Bíblia, né? Então, esse movimento, ele se ergue contra as escrituras. Então, o que nós vamos ver aqui? Eu separei aqui o texto bíblico, que é contra esse texto que o movimento se levanta, né? Que está em Gênesis 3, que diz assim, quando fala da queda, né? E a mulher disse, Deus disse para a mulher, para Eva: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso é um decreto divino. Deus decretou: o teu marido te governará. E agora? Que a feminista diz: não vai. Essa é a questão, entende? O problema todo é esse. É a mulher que se levanta contra um decreto de Deus, né? Então, é a rebeldia da mulher, que não quer se sujeitar ao que Deus determinou em sua palavra, tá certo? Então, a questão é hierarquia. O movimento feminista, ele não suporta, como todo movimento marxista, socialista, não suporta a questão de hierarquia, né? De ter um governo hierárquico. Isso eles odeiam isso. Então, essa ideia de que o homem é o cabeça, né? E a mulher, ela é cooperadora, ela é ajudadora do homem, eles odeiam esse negócio, né? Então, a guerra toda desse movimento é contra as escrituras, tá bom? Chegamos na segunda onda. A segunda onda, gente, agora elas começam já enveredar de forma mais clara, bem aberta mesmo, com relação ao verdadeiro propósito desse movimento desde o início dele, tá? Então, o que a gente vai ter aqui?
já estamos em 1960, tá bom? Então já se passou aí 100 anos, quase 100 anos do movimento, tá certo? Quase 100 anos não, já se passaram 100 anos, né? E agora o que a gente vai ter aqui? As mulheres já conquistaram os direitos civis, a mulher agora tem todos os direitos igual aos dos homens, né? Amor, a bateria aqui do computador tá acabando. Não sei por quê. Tá tudo conectado, mas não tô entendendo. Desculpa, gente. Então, o que acontece? As mulheres já tinham conquistado todos os direitos civis. E agora? Vamos brigar pelo quê? Né? Se já tem direito de votar, já tem direito a tudo igual às mulheres, igual aos homens. Então agora vai brigar pelo quê? Tá certo? Então agora elas vão abrir mesmo qual sempre foi o objetivo desse movimento, que é a revolução sexual. Essa é a pauta, essa é a raiz, essa é a questão central do movimento. Então agora na segunda onda, qual vai ser a pauta? Qual vai ser a queixa, a reivindicação? Queremos o direito de ser tão promíscua quanto o homem, né? Não que todo homem seja promíscuo, não, mas é o discurso delas, tá? O homem é promíscuo, né? E não é condenado por isso. Então queremos ser promíscuas e não sermos condenadas por isso. E o direito ao aborto, tá? Essas serão as principais queixas e reivindicações do movimento ali a partir de 1960, metade do século 20, tá bom? E aí o que nós vamos ter são os maiores absurdos que você possa imaginar. Eu separei aqui, por exemplo, um outro trechinho do livro da Ana Campagnolo, para você ver o nível do que essas mulheres defendem, tá? Ela tá reproduzindo um trecho, a Ana Campagnolo, no livro dela, um trecho do livro A Dialética do Sexo, da Shulamit Firestone, que é uma feminista, né? Morreu em 2012. E ela vai dizer o seguinte, que as mulheres precisam se libertar da tirania da sua biologia reprodutiva, ou seja, o fato da mulher, da biologia da mulher, lhe dar a capacidade de gerar filhos, isso é uma tirania, né? Isso oprime as mulheres. Então as mulheres precisam se libertar disso, né? E precisam também conseguir a sua total independência econômica. Novidade nenhuma, né? Elas querem que você seja completamente independente do seu marido, não dependa do seu marido para nada. Esse é um discurso, gente, que é tão entranhado, mas tão entranhado. Eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai falava isso para mim. Olha só como que isso vai enchendo a cabeça de todo mundo dentro da sociedade. O meu pai falava assim, não, você tem que trabalhar, não vai depender de homem. Mas a minha mãe dependia dele. E ele não via problema nisso. Não foi, queria aprender mais isso na escola. Ah, isso mesmo, eu queria ter aprendido sobre isso dessa forma na escola, mas não vai, tá? Não vai aprender, infelizmente. Por quê? Porque não é ensinado. Ninguém ensina isso, pelo contrário. Vai ter a professorinha lá da escola ensinando para você justamente o contrário, né? E eu me lembro do meu pai falando isso para mim. Quer dizer, a mulher dele dependia dele, mas ele não queria isso para mim. Quer dizer, ele achava ruim? Não, é porque isso vai inundando a cabeça das pessoas, né? E as pessoas começam a acreditar realmente que isso é uma coisa ruim, né? Mas olha só o que ela continua dizendo. Ela diz assim, com isso, com essas duas coisas, a mulher se libertando da sua biologia reprodutiva, né? E se libertando da dependência econômica do marido, olha o que ela diz, com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada, ou seja, contestando aquilo em torno do que a família está organizada, que é a reprodução de filhos e a dependência econômica, né, da mulher. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família,
que produz a psicologia do poder. Olha o que essa mulher está dizendo aqui. Destruir essa ideia de que a mulher gera filhos e de que a mulher que gerou filhos agora vai depender do marido para sobreviver, ela e a criança. Se a gente destruir esses dois pilares, a família é destruída. E ela diz assim: contudo, nós a destruiremos ainda mais. Tá aqui. Ela escreveu isso. Não sou eu que estou falando, né? Então a gente precisa entender que esse pessoal tem estratégia, gente. Tem estratégia. E ela vai dizer mais: a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Agora se prepara que vai ficar feia a coisa aqui. Todas aquelas instituições que segregam, né, que fazem separação entre os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas. Então ela já está introduzindo o quê? As crianças têm que ser tratadas como adultos. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Em suma, ela está defendendo a pedofilia. A pedofilia. Crianças e adultos têm que ser livres para exercitar sua sexualidade como bem quiser. Então, se eu quiser praticar sexo com uma criança, qual é o problema? Ela chama isso de uma sexualidade natural. É isso, gente. É disso que se trata. E para a implementação desse plano, ela conta com o quê? Ela conta com você, mulher, não tendo filhos, né? E você, mulher, privilegiando na sua vida o que? A formação de uma carreira, a sua independência financeira, porque é lógico que isso vai destruir a sua família se você largar seus filhos para lá e se concentrar unicamente em ter uma carreira e não depender do marido. E se a sua cabeça estiver formatada dessa forma, em que você não entende o seu marido como um companheiro, como alguém que caminha junto, como uma equipe ali, uma família que trabalha unida para alcançar objetivos comuns, como a criação dos filhos, é lógico que a sua família vai acabar. É lógico que a sua família vai acabar. E esse pessoal tá alcançando muito êxito. Esse livro aqui, ó, é o Feminismo, da Ana Caroline Campagnolo, tá? Perversão e subversão. Eu indiquei no início da live, tá bom? Vale muito a pena. No início da live eu falei desse livro e mais dois que eu sugiro que vocês leiam, tá bom? E chegamos então para terminar na terceira onda, gente, que a gente já está caminhando para o fim da nossa live, tá? A terceira onda, que é a que está atuando hoje, que é a desconstrução das identidades, que é a ideologia de gênero. Elas odeiam que chame dessa forma, tá? Elas vão dizer identidade de gênero e a gente diz ideologia de gênero, tá bom? Então, essa daí é a culminância, né, vamos dizer assim, do movimento, dos objetivos do movimento. Então, agora qual vai ser a defesa? A defesa é de que não existe mulher. Elas vão dizer isso várias e várias vezes. Mulher não existe. O que existe são o quê? Pessoas que nascem neutras, né? Então não existe nem mulher nem homem. Nascemos neutros, sem sexo, e determinamos a partir da nossa vida, da nossa experiência, o sexo que a gente quiser, né? Então, veja, a gente pode sim fazer mais lives sobre esse tema, porque ele é bem extenso, a gente está resumindo bastante aqui, porque não tem como a gente falar tudo em uma horinha só, tá? Mas o que elas vão defender? Que mulher não existe. Ora, se mulher não existe, esse pessoal está lutando pelos direitos de quem? Eu te pergunto. Se mulher não existe, elas afirmam, mulher não existe, tá? Então, se não existe mulher, elas estão defendendo o direito de quem, né? Então, se você pegar, o que você vai ver ali? A defesa de que homens e mulheres nascem neutros e definem a sua sexualidade de forma social.
Então, elas vão defender, por exemplo, o lesbianismo como a única forma da mulher ser livre na sociedade. Por quê? Porque a mulher que decide ser mulher, essa mulher está dando vazão a quê? A opressão que vem dos homens, tá? Porque são os homens que obrigam as mulheres a serem mulheres. Então, a mulher, quando ela abraça o lesbianismo, ela então está decretando a sua liberdade. Está rompendo com os grilhões da opressão. Gente, é um negócio diabólico, como a Adriana está falando aqui. É diabólico, né? E eu queria dar também uma sugestão para vocês de 2 documentários, para vocês procurarem na internet, vocês vão achar facinho, tá? O primeiro é o Paradoxo da Igualdade, tá? Se puder, bota aí alguém para mim. O Paradoxo da Igualdade é um documentário que você vai achar. Se não me engano, foi feito lá nos países nórdicos também. Não sei se foi na Suécia, tá? Mas acho que é na Suécia. E esse pesquisador vai começar a pesquisar, porque se não me engano, a Suécia é o país que tem o maior nível de igualdade. O maior nível de igualdade entre homens e mulheres, tá? Do planeta. Então, um pesquisador vai fazer um documentário sobre esse assunto e vocês vão ficar de queixo caído com o que esse homem vai descobrir, tá? Vale muito a pena, o Paradoxo da Igualdade. E um outro que também é fantástico é o Red Pill. Red Pill significa pílula vermelha e é uma alusão a pílula vermelha daquele filme Matrix. Quem já viu sabe, né? Quando você toma, quando o Neo, que é o ator principal ali, o Keanu Reeves, né? Ele toma a pílula vermelha, ele é liberto da Matrix, né? Então quem viu o filme sabe. E a jovem que fez esse documentário, que é uma ex-atriz americana, ela chamou o documentário dela de Red Pill. Por quê? Porque foi a verdadeira pílula vermelha que ela tomou para se libertar do feminismo. Então vale muito a pena, muito, porque ela começa a fazer o documentário feminista e termina o documentário sem ser feminista. Então vale demais a pena, tá? Então eu indico muito, assistam, tá? E alimentem mais aí o seu conhecimento dessas verdades, tá bom, gente? E vamos deixar essa narrativa de que nós estamos em desvantagem, somos oprimidas, o feminismo é fruto de dores do passado. Isso é mentira, tá? Os homens têm tantas dores quanto as mulheres, os homens sofrem da mesma forma, às vezes até mais, porque as mulheres são muito poupadas. O que a gente vê historicamente, principalmente na nossa civilização, são as mulheres sendo poupadas de muito sofrimento, né? O homem indo para a guerra e a mulher não. É o homem indo para trabalhos mais perigosos. Você vê, por exemplo, está tendo uma obra aqui na frente da escola. Eu ainda não vi uma mulher com a britadeira na mão. Eu só vejo homem. É direto o homem ali com a britadeira. Por que não tem mulher segurando britadeira? Por que não tem mulher pendurada nos postes de energia? Por que não tem mulher em usina de carvão? Lembra daqueles homens que ficaram presos lá numa mina de carvão por vários dias? Não tinha uma mulher ali. Não vi nenhuma feminista reclamar. Por que não tinha nenhuma mulher numa usina de carvão? Elas só reclamam do quê? Querem mulheres como CEO de empresa. Aí elas querem. Mas na usina de carvão não tem ninguém reclamando, né? Então a gente precisa parar com isso. Existe muita desvantagem para o homem também, né? Então a gente precisa parar, abandonar esse discurso, entender que o homem e a mulher trabalham juntos por um mundo melhor, por uma família equilibrada, tá certo? Não entre em disputa com seu marido, com seu cônjuge, tenha tudo em comum com ele, tenha uma família, né? Então a gente pode falar aqui numa outra live sobre o papel da mulher na família cristã, tá certo? Porque se você se deixar influenciar por essas ideologias, sua família vai pro buraco, isso com toda certeza, tá, gente?
Estamos aí chegando ao final. Quero convidar você a fazer o nosso curso Identidade Cultural para você se aprofundar em todas essas questões, tá bom? A gente tem uma turma já aberta que você pode ingressar. A gente envia para você os links das aulas que já aconteceram, foram 2, e você pode acessar, assistir as aulas e depois acompanhar o restante do curso, tá bom, gente? Muito obrigada por ter acompanhado a gente aqui nessa live. Espero ter ajudado vocês a compreender algumas coisas a respeito desse movimento tão perverso, tão maligno, de origem maligna, tá? E que vocês possam reproduzir esse conhecimento, principalmente dentro da casa de vocês. E principalmente assumindo uma postura como mulher contrária a essa ideologia, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês, o casamento de vocês e que vocês vivam uma vida muito frutífera para a glória do Senhor dentro da sua casa, como uma mulher santa, uma mulher virtuosa, uma mulher que não se deixa enganar pelas mentiras de Satanás. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, tá bom? Até a próxima!